Então vai ser basicamente aí a nossa última live, né? Talvez eu vou fazer uma terça ou quinta que vem, mas ainda nada planejado aí. Por quê? Porque hoje eu faço só baixar a música aqui. Porque hoje eu faço então o pré-lançamento do curso, né, que eu tinha falado com vocês. E como os 10 primeiros que entrarem, eu vou dar aquela questão da consultoria, né, 1 a 1, não é consultoria de 1 hora, beleza? Geralmente as minhas consultorias é de 2 a 3 horas, então é os 10 primeiros somente, porque senão eu não consigo agendar depois, eu não consigo achar a agenda. E aí, velho, o que vai acontecer? Assim que eu fazer o lançamento do curso, então eu tenho que pegar esses 10, fazer agendamento ali, e também tem a questão, né, da continuação das gravações. Então, né, eu vou medir isso aí, mas com certeza as lives vão continuar, mas aí eu vou reagendar as datas. Grande Felipe, cara, show de bola, sumido, rapaz. Show, cara, massa. Então vamos lá então. Bom, nessa última live eu peguei, só para vocês verem aqui, eu peguei um comentário, não sei se vai dar para vocês verem aí. Eu tinha perguntado, né, se alguém tinha alguma dúvida e tal, e a pessoa me mandou isso daí, ó. Criar metas é um pouco difícil para ela, ainda mais para ela medir o que é fácil, né, e o que é impossível, né? Então é o seguinte, pegando e encaixa, eu acho que talvez no tema de hoje, porque a ideia é falar sem meta, sem destino, né? Meio que deixa a vida me levar e tudo mais. Vou baixar a música de novo aqui. Deixa a vida meio que me levar e tal. Então o que acontece? A ideia é porque o que eu vejo às vezes quando eu vou conversar com a galera e tudo mais, e eu até perguntei aqui no Instagram sobre o que a galera achava das... Deixa eu ver se está aqui ainda. Qual que é o maior dilema, né, das pessoas e tudo mais. O que eu pude perceber? Eu pude perceber que é o seguinte, geralmente a grande maioria das pessoas estava com dúvidas sobre o caminho, né? Será que eu estou no caminho certo e tudo mais? Isso foi muito interessante por um lado, porque casa com tudo isso que a gente vem conversando com aquilo que eu estava planejando para o curso, né? Porque eu não ia fazer um curso somente de planejamento, planejar é fácil, pô. O problema é você colocar em ação. E o maior problema disso tudo é você continuar com esse planejamento, ou seja, continuar coletando ações, resultados ali e chegar onde realmente você quer, né? Bom, mas aí é o seguinte, e aí quando a gente começa a pensar, né, tipo a ideia de, eu não vou ter meta, né? Aí, minhas metas é tipo Dilma, né? Tipo assim, ó, eu tenho meta não, cara, eu vou fazendo as paradas. Se tiver bom, eu faço mais. Se tiver ruim, eu não faço mais. E quando a gente começa a trabalhar dessa forma, tem um item aí que é muito importante e também muito perigoso. Porque veja só, se eu caio nesse ciclo, cara, de achar que não preciso, né, não preciso de objetivo, eu não preciso de traçar meta nenhuma pra mim, o que vai acontecer? A gente vai fazendo as coisas sem muita clareza. E aí o cara fala assim, nossa, você viu que o mercado de TI tá bombando, né? Tá estourado. Aí o cara fala assim, quê? Tá muito bom o mercado de TI, então eu vou fazer TI, né? Eu vou dar um jeito aqui, vou começar a aprender isso daí e tal. Aí o cara muda para TI. Aí passa um tempo, o cara tá lá aprendendo, às vezes o cara já entrou na área, já tá executando algumas coisinhas ali e tal. Aí chega alguém e fala assim, rapaz, você viu que o mercado agora de acupuntura tá... Que isso, cara? Tem uma procura gigante. Aí o cara, quê? Acupuntura? TI que nada, vou agora para acupuntura. Então, o que acontece? Quando a gente não tem noção daquilo que a gente está fazendo, do porquê que a gente está fazendo, do porquê que a gente está fazendo, a gente fica meio que à deriva do negócio. E isso é um grande problema. Porque aí as coisas que vão surgindo faz você, primeiro, querer fazer tudo que aparece na frente, né? O cara que toda hora tem mil ideias. Segundo, quando você tem muitas ideias, você fica perdido. Você começa a procrastinar porque você tem indecisões. Porque, por exemplo, cara, eu tenho tanta coisa para fazer, mas qual que eu vou fazer primeiro? Não sei. O que eu vou focar? Não sei, né? eu vou fazer, eu lendo esse livro aqui, o que eu espero? O que eu vou ganhar com isso? Não sei. Então as coisas não começam a fazer mais sentido, sacou? E aí a galera começa a se perder. Então é por isso que quando eu iniciei esse projeto aqui de consultoria, live consultoria, né? Até brinquei com esse nome, de planejamento, mas é porque o planejamento, cara, ele é só a ponta do iceberg. Por debaixo daquilo ali, cara, tem N coisas, né? Então, é quando eu começo a entender essas N coisas que eu começo, então, a dar mais fluidez pro meu caminho, né? Um segundo problema quando a gente... Problema não, né? Agora vou entrar agora com uma ferramenta que a gente até usa muito
em algumas consultorias, em coach e tudo mais, que é a questão da gestão da mudança, só para vocês entenderem o porquê do negócio. Por que que é bom? Por que que é bom eu não ter metas? Alguém sugere alguma coisa aí? Por que que é bom eu não ter metas? Né? O bom de não ter metas, segundo meu sobrinho, é que é o seguinte, cara, o que vier é lucro. Segundo, algumas pessoas falam, você não estressa. Terceiro, é aquele dilema, né, cara? E também foi escrito lá no livro da Alice País das Maravilhas, né? O dilema do gato e da Alice, né? Então, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Com isso, cara, qualquer coisa que tiver acontecendo no meio do caminho, você vai papapá, você vai pipocando, né? Então, você começa a ficar um cara ali muito sem meta, sem frustração, justamente, né? No estresse não tem nada, né, cara? Então, o bom de você não ter meta é justamente esse, né? Deixa o pau quebrar, né? Agora, qual que é o ruim? Olha pra você ver que interessante. Qual que é o ruim? Sim, você fica aberto a possibilidades. E qual que é o ruim de eu ter metas? Olha pra você ver que interessante. Vocês mesmos estão falando isso aí, ó. Então, eu não ter metas, é bom que eu não tenho frustração, eu não estresso. Segundo, eu fico aberto a possibilidades. Qual que é o ruim de eu ter metas? Qual que é o ruim de eu estabelecer metas para mim? É justamente o que? Eu vou ficar preso em cima de um plano, eu vou ter que ficar, tudo que eu fizer eu tenho que ficar pensando se isso vai trazer o resultado que eu espero. Tudo aquilo que eu começar a iniciar, tudo aquilo que eu iniciar, talvez eu vou ter aquela obrigação, aquele peso de pegar e fazer, pegar e continuar, né? Aí a gente começa a criar essas meio que umas neuras na cabeça. Na verdade, não é bem assim. Teve na live passada, na live de produtividade, que a gente trocou uma ideia sobre produtividade, eu comentei sobre um problema que rola muito, que é o seguinte: a galera tá com um vício, né? Você entra aí, eu acompanho alguns projetos, alguns Instagram e tal, alguns gurus só, porque tem uns que é muito chato. Mas o que eu vejo? Os caras estão pregando um negócio que é tipo assim, ó, você tem que estar 100% produtivo, a todo momento você tem que ser um cara foda, a todo momento você tem que ser um cara, tipo exemplo, né, estrelinha lá. Não é, velho, não é assim. Quando a gente estabelece metas, as metas são ruins ao olho de quem não tem as metas, né? É que eu tô preso, tudo que eu fizer eu tenho que verificar se aquilo condiz com o que eu realmente estou ali traçando no meu caminho e tudo mais. Porém, qual que é o bom de você ter metas e essa questão de ter que manter, né, o foda, o produtivo e tudo mais, o exemplo ali? É o seguinte, quando você tem metas, cara, você sabe a liberdade que você tem para fazer outras coisas. O Gastão mandou a questão, tipo, fica aberto a possibilidades. Sim e não. Quando pelo menos eu, tá? Eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus desafios, o alvo do mês, o que eu tenho que fazer, tá aqui na minha agenda, nos meus recados ali, as paradas que eu tenho que executar. Qual que é o bom disso? O bom é o seguinte: hoje eu sei que eu tinha que fazer o item A, B e C. Uma vez que eu fiz o item A, B e C, o resto do meu dia é livre. Sacou? Se você trabalha, você está lá na sua empresa, a sua função hoje, né, sei lá, é executar um projeto, né? Você vai ter que continuar porque é a coisa mais normal. Então você tem que continuar o desenvolvimento do seu projeto, dos projetos aí na sua mesa e tudo mais. Se você colocar como meta, tipo assim, cara, hoje eu vou trabalhar aí 7 horas, eu vou dedicar 2 horas em cima de cada projeto. Beleza, vou dedicar 1 hora em cima de cada projeto. Show de bola. Enquanto você estiver no serviço ali, cara, você vai estar fazendo aquilo ali. Aí, de fato, a sua meta tá te travando, beleza? Agora, pegando, né, para quem é empreendedor, para quem ainda não trabalha, ou só para o seu desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando você tem meta, cara, eu acho que eu tenho muito mais liberdade do que quando eu não tinha. Quando eu era molecão aí, não tinha meta, não tinha nada, era meio que tipo assim, eu acordava, né, ia pra escola, tal, chegava aqui trem e ficava assim, cara, o que eu vou fazer hoje? Na época eu tava aprendendo ainda informática, né, porque eu sou antigo, né, galera? Aí ia pra escolinha de informática, chegava, testava tal, e aí, que agora? O que eu vou fazer? Vou ver um filme, aí eu vi um filme, vou estudar, vou ler, sei lá. Então, o que acontecia? Eu não tinha muito direcionamento das coisas. E aí, quando você não tem muito direcionamento, quando você fica aberto a possibilidades, sabe o que acontece quando você está aberto a possibilidades? Qualquer coisa boa e qualquer merda que acontecer, você tá indo. Entendeu? O único problema é esse, né? Então,
Quando eu fico então a essa deriva, eu não estresso, mas também eu não consigo progredir, eu não consigo avançar. Então isso, cara, é um problema que vocês não têm ideia, né? A maioria do pessoal aqui que tá aqui, me segue, troca ideia, né? São alunos e tal. Vocês já são, vocês já estão ali numa faixa de adultos, já são amadurecidos o suficiente para entender que se todo dia eu fizer coisas sendo que eu não sei direito o que eu estou fazendo, qual que é o resultado disso? Nada. O resultado é que agora eu estou pregando uma fita, aí depois eu estou colorindo, depois eu estou fazendo isso, depois eu estou escrevendo um e-mail, tal, aí você está fazendo um monte de coisa e você fala assim, não, hoje eu trabalhei pra caramba, tal. E aí você para um dia para agora, né? E pensa assim, cara, mas tudo isso que eu estou fazendo é para quê? Por que eu estou fazendo essas coisas? Para quem que eu estou fazendo essas coisas? Agora, quando você começa então a estabelecer esses pequenos objetivos, né? Tem gente que gosta de falar de propósito e tudo mais, mas isso, cara, é tipo assim, isso faz com que você avance. Aí você vai ver que você está progredindo, né? Então eu, particularmente, não sou aquele cara bitolado, tipo assim, vou lá, coloquei uma meta e acabou. Ó, viseira, enquanto eu estiver fazendo ela, é só ela e pronto, acabou. Não, não é assim. Eu estou aberto, né? Eu trabalho no meu projeto, eu tenho uma parceria agora bacana, estou fazendo algumas outras coisas, vão surgindo oportunidades ao meu redor que eu vou sabendo mais ou menos o momento de trabalhar elas. Lá em produtividade eu falei, o que eu faço geralmente? Eu pego uma informação, transformo ela numa tarefa, depois em um compromisso e executo. Por quê? Surgiu uma oportunidade, bicho, vamos investir no mercado de chinelo. Vai, peraí, nunca pensei nisso, então deixa eu lá. Uma informação, agendei, coloquei na minha agenda que é uma informação que alguém me falou sobre o mercado de chinelo, beleza, transformei isso em tarefas. O que é tarefa? Pesquisar sobre o mercado de chinelos em Minas Gerais e as formas de venda, ok, aí eu vou olhar na minha agenda, segunda, terça e quarta está tudo blocado, não tem espaço, ou seja, já está tudo com compromisso de acordo com as minhas metas, de acordo com aquilo que eu tenho que executar. Quinta e sexta, eu falei assim, deixa eu ver aqui, opa, eu tenho liberdade de fazer, eu tenho liberdade de pegar uma parte da minha noite para estudar sobre o mercado de chinelo, porque as metas, as tarefas que eu estou executando em cima daquilo já estão em andamento. Então eu não preciso preocupar, eu não tenho aquele negócio de tipo assim, cara, falta 1 hora para entregar o projeto, 1 hora para entregar um relatório, 1 hora para mandar um e-mail, 1 hora para pagar um boleto e eu estou fodido, eu estou ferradão porque eu não fiz nada disso. Não! Primeiro você executa, o resto eu vou alocando ali conforme que vai surgindo e tal, mas eu sempre deixo essas gordurinhas, né, essas brechas e tudo mais, justamente para essas oportunidades que vão surgindo, mas o meu foco é em cima da meta. O cara falou lá então, o chinelo, cara, a minha meta financeira é um valor X, ok, se eu ver, eu vou fazer o estudo, mercado, tal, se eu ver que é um negócio interessante, eu tenho competências, eu tenho habilidades para fazer aquilo lá, então eu vou agir. Caso contrário, se eu ver que eu até tenho competência para aquilo, mas eu vou ter que desenvolver outras habilidades, eu saio fora, né? Porque não é o meu momento, não é o momento agora. Eu posso perder uma oportunidade top, mas nem todas as oportunidades que surgem é boa para você. Nem todas as oportunidades que surgem é ideal neste momento para você. Então tem que saber dosar isso daí, né? O que o Gaston mandou aí? Sim, a questão então é estabelecer metas possíveis dentro... Aí, ó, o Túlio entrou aí. Ô, Túlio, se você tiver aí, dá um salve aí, que eu iniciei a live falando daquela pergunta que você tinha me mandado. Eu vou responder ela lá também certinha, né? Mas só pra gente trocar uma ideia aí. Gastão, com certeza, cara. A questão é a seguinte. Quando a gente... Você tem aquela questão das metas possíveis, né? Que foi até a pergunta do Túlio. Tipo, você tem as metas fáceis, você tem as metas difíceis, né? Que são as impossíveis. E às vezes a gente fica naquela assim, cara, será que eu devo fazer alguma coisa de meta mesmo? O que vai ser? Então, veja só, meta possível é mais ou menos assim, ó, eu tenho que pegar e comprar algo lá no centro. Isso é uma meta, se você for parar para pensar, isso também é uma meta. É possível fazer? É possível. Agora, quando você traz isso para você, irmão, ou para o seu negócio, você tem que começar a pensar o seguinte, cara, eu tenho que crescer meu faturamento. É sua meta. Então a meta desse ano é crescer o faturamento. Primeiro, quantos por cento?
Para qual lado você quer crescer? Você quer crescer o seu faturamento em termos de atração de cliente, em termos de subir o número de serviço ou em termos de fazer o que a gente chama, né, de turnout de cliente, ou seja, criar um ciclo de vida maior do cliente no meu negócio. Aí que entra o detalhe. Isso aí é uma meta possível, é uma meta dimensionável. Agora eu já sei que eu quero aumentar o faturamento 2 vezes em cima dos clientes que eu já tenho, ou seja, eu não quero expandir cliente, eu quero trabalhar com o meu CRM, eu quero trabalhar com os clientes que eu já tenho. Aí, o que é uma meta possível para você? Crescer 2 vezes? É possível, com certeza. O que é uma meta impossível? Cara, eu quero crescer 2 vezes, só que só tem um porém. Eu comecei minha empresa ontem. Cara, isso é impossível. Você não tem histórico, você não tem nenhum resultado, nenhum caminho, você não iniciou nada ainda para saber qual que é o seu potencial de venda, qual que é o seu potencial de negociação, seu potencial de produção, seu potencial ali de produto, ou seja, da qualidade que você entrega do seu produto. Então não tem como você estabelecer uma meta de crescimento, nesse exemplo que eu peguei aqui agora, se você não tem histórico para falar sobre aquilo, tá certo? Aí ó, esse cara, o geladinho aí, o Elbert, né, o meu xará com W, esse cara tem um negócio foda pra caramba. Ele tem um produto top e ele tem metas também. E, né, a gente trocou uma ideia, eu vi como é que funciona lá e tal. O cara pode até ter começado sem aquela ideia de tipo assim, cara, eu vou só vender aqui. Não. Uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, porque esse é o pensamento, o cara também é diferenciado, né? Tá aí, não é porque tá aí eu tô elogiando não, mas ele tem um pensamento foda. Mas o pensamento dele é o mesmo pensamento de grandes players. Quando eu tinha empresa, vendi meus negócios e tudo mais, qual que era o pensamento do jogo nosso lá? Todo dia, velho, todo dia eu tenho uma meta. E esse cara falou isso. Então, por exemplo, tinha dia, né, o Gastão também tem comércio e tudo mais, o Túlio. Então, o que era uma meta do cara? Velho, hoje eu vou vender 10. Hoje eu não volto para casa sem 100 reais no bolso. Hoje eu não, né, tipo assim, eu não fecho minha semana sem ter vendido 1000 produtos, 1000 reais, etc e tal. Ou seja, cara, às vezes é possível, o cara sabe que é possível, talvez para ele seja impossível quando ele nunca fez. Então, por exemplo, no caso, né, não no caso dele, para não expor tanto assim, mas vamos supor, cara, eu já tenho o hábito de vender 10 camisas pretas por semana. O que é possível? É possível dobrar as 10 camisas? É. É impossível? Também é. Como vai ser impossível? Se o meu meio de comunicação, se as ferramentas que eu tenho para trabalhar, se o caminho que eu estou percorrendo não permite eu dobrar, aí é uma meta impossível. Aí você vai ter que trabalhar com coisas muito, vamos falar assim, você vai ter que subir um degrau, cara, mas subir um degrau assim, sabe aquele negócio forçado? Você vai ter que aprender muita coisa ao mesmo tempo para poder, então, subir. Aí, cara, pode se tornar uma meta impossível, né? Por exemplo, no caso lá do Túlio, né? Não sei se você tá aí, ele não deu help aí, mas o que acontece? Ele tem um comércio, beleza? E aí ele é o gerente, né, e tal, ele tem que estabelecer metas para os funcionários, né, para os vendedores, para os colaboradores dele. Estabelecer a meta de venda talvez é um pouco complicado, porque não é um produto, no jeito, né, do mercado dele, não é um produto assim tão fácil de vender. Mas tem as metas possíveis, as metas fáceis que ele pode fazer. Por exemplo, galera, hoje, né, nossa meta aqui é vender X faturamento. Como que ele vai saber disso? Ele vai ter que abrir o CRM, ele vai ter que abrir o software dele de gestão, a planilha dele de gestão e ver lá, cara, minha empresa já tem o costume de faturar 1000 reais. Se eu colocar para esses caras faturar 1000 reais, é possível? Demais, é uma meta fácil, porque é algo que eles já vêm fazendo. Agora, se eu colocar, cara, aí eu vou dar uma de Dilma, né? E se eu dobrar? Será que os caras vão conseguir? Não sei. Aí o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar todo um histórico da empresa, sazonalidade, se a equipe está comprometida, se não está e tudo mais. Agora, o que seria uma meta impossível? É o cara virar para a turma e falar assim, galera, desde quando abrimos a empresa, já tem aí 3 meses, nós estamos faturando 1000 reais. Mês que vem, cara, nós vamos triplicar esse valor. Eu quero que cada um de vocês venda 1000 e não 1000 entre os 3. Por que isso é impossível, né? Primeiro impacto, né, lógico. Primeiro impacto, por que isso é impossível?
Porque talvez os caras estão habituados naquele patamar, já estão habituados a executar aquele tipo de meta. Para subir o degrau, eu vou ter que precisar de orientação, eu vou precisar de ferramenta, eu vou precisar de talvez desviar o meu caminho, que eu estava indo em linha reta, talvez eu vou ter que desviar o caminho para ganhar mais conhecimento, ganhar competência, desenvolver mais habilidade, e aí eu chego aqui na frente e consigo atingir o impossível. Mas seguindo o mesmo caminho, sem chance, tá? Eu vi uma foto do meu brother aí, né, do Thales e tudo mais, tava lá praticando jiu-jitsu e tal. Cara, é a mesma coisa, né? Eu também pratico artes marciais. Eu pratico marciais com meta? Pratico, cara. Eu tenho uma meta. Até os 35 anos, faixa preta. Putz, tá chegando, né? Tô com os cabelos brancos aí e tal, então já tá chegando. Mas qual que é o grande detalhe disso daí? O grande detalhe é que quando eu estabeleci uma meta por uma coisa muito boba igual a essa, isso faz com que eu tenha mais compromisso, eu entenda o meu avanço e automaticamente, enquanto eu estou avançando para executar de fato aquela meta, né, e tudo mais, perceba só, quando eu estou fazendo então esse avanço, outras coisas são exigidas, cara. Outras coisas são exigidas, outros esforços são exigidos. Não tem como uma pessoa crescer, não tem como uma pessoa caminhar em direção ao resultado e não agregar nada. Não tem como, cara. A não ser, né, igual o cara tinha falado, da meta fácil. Só para pegar aqui. Aí, tipo assim, o cara tá aqui, né? Improvisação, tá, galera? O cara tá aqui, o resultado que ele quer tá aqui. Aí ele fala assim, não, meu resultado é aquilo ali, ó, eu quero atingir aquela parada ali. Mas, pô, não pode ser muito difícil não, senão vai complicar minha vida. O que eu vou fazer? Já sei, vou trabalhar com uma meta aqui tão fácil, cara. Aí o cara vai fazer isso aqui, ó. Não sei se está dando para ver direitinho. Mas, ó, o que o cara vai fazer? O cara, em vez de trabalhar naquilo que é possível para ele chegar no resultado que ele deseja, o cara estabelece algo tão fácil, tão trivial, que às vezes ali numa ligação o cara já bateu a meta. Às vezes ali, pô, a minha meta é fazer uma flexão. Fiz uma flexão, bate minha meta. Pô, tá fácil. Vou passar para duas? Ah, mas eu ainda não criei o hábito. Ah, então é diferente. Porque entre o fácil e o possível, existe a questão do caminho, né, que a gente está falando aqui agora, mas que é o que? É o hábito, né, a rotina. Lembra que eu falei lá na primeira live, método, ferramenta e rotina. Então, sem essa junção desses três, cara, a gente não consegue entregar isso, a gente não consegue progredir. Beleza. Aí o cara ainda tem aquilo que a gente chama de impossível, ou seja, é algo que está tão distante daquilo que eu já estou habituado a fazer, que aí, cara, isso aqui fica tão difícil, mas tão difícil, que provavelmente ou eu vou procrastinar, ou eu vou ligar o foda-se e não vou fazer mais nada. E existe aquilo que a gente chama de desafio. Ou, tá aí, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então, eu tenho as escalas. Isso daqui não é com relação à declaração da minha meta. É o esforço, o planejamento que eu vou fazer para atingir ela. Então eu tenho as coisas que são fáceis, eu tenho as coisas que são possíveis, que é um desafio, e tem as coisas que são impossíveis, né? A desafio, é igual eu falei, pô, eu já tô, com certeza, meu amigo, com certeza, né? Um passo fundamental é acreditar, com certeza, acreditar e buscar melhorar, buscar executar, porque se eu também ficar, né? Igual eu falei, eu tenho uma meta desafio aqui para minha equipe. Todo mundo aqui tem uma meta desafio, show, ou seja, é um degrau acima daquilo que eles já têm o hábito, é um degrau acima daquilo que eles já estão acostumados a fazer, ou eles já entregam X para mim, agora eu quero X mais um, isso é um desafio para eles, eles vão alcançar, aí eu posso ir subindo, mas eles em si estão entendendo somente os desafios das coisas. Eu, como dono do meu negócio, cara, eu tenho um impossível. Porque eu vou trabalhar no impossível, porque eu sou o dono do negócio, eu tenho que, às vezes, ó, afastar do negócio, né, e começar a enxergar. Se eu trouxer isso agora para o meu pessoal, né, para minha vida pessoal, é a mesma coisa, cara. É possível fazer uma flexão por dia? É possível. Qual que é o desafio? O desafio é 10. Show. Qual que é o impossível? O impossível é 100. Aí, o que é meu... Aquela vez a gente estava conversando ainda
do meu pessoal, o que é o meu desafio do ano? Uma prova de triatlo. Ô, cara, assim, no estado atual que eu tô, né? No estado atual que eu tô, cara, esse negócio é quase que impossível, pra ser sincero. Mas, além de acreditar, eu tive que colocar em ação pequenos passos e medindo se esse é o caminho correto, vendo até onde eu consigo de fato exercitar, onde de fato eu consigo me concentrar e tudo mais. Ou seja, agora, enquanto eu vou pegar um vermelho aqui, enquanto eu vou percorrendo esse caminho que está até de vermelho aqui, ó, enquanto eu vou percorrendo esse caminho, o que está acontecendo? Eu estou agregando outras coisas. Eu tenho meus altos, eu tenho meus baixos. Eu vou aprender, tem hora que eu vou aprender, tem hora que eu não vou aprender nada, tem hora que eu só vou falar assim, isso aqui é tão fácil que eu vou fazer. Mas ainda está no meu limiar, sabe? Ainda está na minha linha de possível, tá? Agora, o que eu chamo muita atenção e gosto de deixar mais claro para vocês, então, a questão é que ter uma meta, mesmo que seja fácil, cara, é melhor do que não ter nada. Entendeu? Mirar num alvo baixo é melhor do que não ter alvo nenhum. Simplesmente ir caminhando. Sabe aqueles caras tipo andarilho, né? Vai caminhando. Você pergunta assim pra ele, pra onde você tá indo? Tô indo, cara. Tô deixando fluir. Né? Tô deixando a vida me levar. Aí é um grande problema. Por que é um grande problema? Quando chegar lá, e aí? O que eu vou fazer agora? Eu só cheguei, e aí? Cheguei aqui, meu próximo ponto. Agora eu vou continuar caminhando. E o cara vai. Agora, quando você já chega, né, você está indo no caminho, você, né, tem uma previsão, você tem uma esperança, você tem ali um resultado que você deseja chegar, cara, muito mais fácil. Então, quando eu vou treinar, né, vamos supor, quando eu estava treinando lá mais frequentemente lá o Taekwondo e tudo mais, na minha cabeça, cara, o que eu queria era o seguinte, cara, eu quero chegar na faixa preta. Porra, mas agora eu parei lá na roxa, né? Pô, mas agora eu sou verde, eu sou roxa. Como é que eu vou fazer, cara? Ainda tem um longo caminho. Eu não tô preocupado com que quando eu virar faixa roxa eu tenho que fazer isso. Não, eu não tô preocupado com isso. Mas eu sei mais ou menos o caminho, eu sei mais ou menos como que eu vou fazer para chegar lá. Então eu sei que para chegar lá vou ter que treinar mais, então vou ter que diminuir meu peso. Eu sei que para chegar lá eu vou ter que dar um chute mais forte, um chute mais alto. Tem que treinar minha flexibilidade, tem que melhorar minha alimentação. Tá vendo como que aí tá vendo que o caminho, quando eu tenho definido aonde eu quero chegar, quando eu tenho definido o valor que eu quero ganhar, quando eu tenho definido o que eu espero ao acabar de ler um livro e etc e tal, velho. Você sabe muito bem que durante o caminho, essas oportunidades que a gente falou lá no início da live forem acontecendo, eu tô atento a elas, eu já sei o que eu vou fazer. Então tem oportunidades que vai surgindo que eu falo, opa, esse aqui me interessa, opa, esse aqui não. Tô lá, tô treinando focado no triatlon agora. Surgiu a oportunidade, cara, veio lá final de ano, não bebi, foi uma oportunidade. Aniversário, não bebi. Teve um outro aniversário top da Mari, não bebi. Aí foi a formatura dos meus alunos, aí eu não resisti, eu bebi. O que aconteceu? Tá vendo que veio, tava tudo isso no meio do caminho. Cara, fiquei na ressaca do caramba. O que isso me atrapalhou? Atrapalhou que meu domingo foi um domingo morto, não fiz nada. Né? Tô de cabeça do caramba, corpo ruim, né? Eu falei assim, eita! Então o que aconteceu? Foi uma oportunidade e eu peguei. Agora se ela foi boa ou não pra mim, eu não sei. Né? Pro treinamento de triatlo não foi bom. Para outras coisas foi bom. Essas outras coisas eu tinha medido isso aí, tinha, né? Tipo assim, eu já sabia que se eu beber eu ia passar mal, porque já estava um bom tempo que eu não estava sem beber e tudo mais. Você também, né, Gastão? Oh, fala não. Minha namorada que eu diga aí, ela tem que ficar cuidando de mim. Mas então, cara, então, essa que é a linha de raciocínio do negócio, entendeu? Entre caminhar sem nada, estabeleça nem que seja o fácil. Aí, no meio do caminho, você vai entendendo que, tipo assim, cara, o fácil agora virou uma rotina, o fácil virou um hábito. Agora eu posso implementar algo a mais. Como que eu vou implementar algo a mais? Eu vou buscar um método para implementar esse algo a mais. Esse método, talvez, é treinar mais forte. Esse método, talvez, é ler mais, é fazer agora uma pós-graduação, é melhorar a forma como eu vou para as entrevistas, é melhorar o meu currículo, né? É melhorar a minha visibilidade dentro da empresa. É um método que você vai aplicar, você vai estudar como que você vai fazer e aí você vai realmente aplicar, aí você vai colocar a sua ferramenta em prática, aí você vai aplicar, entendeu? Então,
a meta Dilma, ela também funciona. O problema da meta Dilma é quando você não sabe nem por onde começar ou em que momento do mapa você tá. Aí complicou, beleza? Então, o que a ideia, né, que eu queria trazer para vocês hoje, que eu não vou estender muito, igual aquele dia, a gente ficou quase uma hora conversando, né, ainda mais hoje aí, mas veja só, põe isso na cabeça, cara, eu tenho que ter um alvo. Você não tem que ter aquela meta smart, bonita, linda, o propósito nobre de vida que tipo vai guiar todo o seu karma, todos os seus espíritos, todas as suas energias para conquistar. Esquece, cara, esquece isso daí. Isso daí, cara, vai acontecer com o tempo, com a maturidade, com o meio que você vive, que isso influencia pra caramba, com a pessoa que está do seu lado. Aí você vai construindo o seu propósito. Agora, ao longo dos 20, 30 anos, cara, 40 anos, é muito difícil você construir aquele propósito nobre de vida. O cara que vende, o cara que fala sobre o propósito nobre de vida, nem ele tem, nem ele tem, entendeu? O meu propósito é de acordar. Pronto, acordou, já finalizei meu propósito. Aí eu tenho minha meta. A minha meta todo dia é X, né? É ganhar X, é conversar com X pessoas. Isso é minha meta do dia. Beleza, qual que é o meu desafio? Meu triatlon. Por quê? Corpo, saúde, cabeça, né? Ficar ali focado no que eu tenho que fazer. E aí eu vou construindo isso tudo até chegar de fato naquilo que eu tenho como impossível para o ano. Mas eu não tenho um impossível para todo dia, eu não tenho um impossível toda semana, toda hora. Não, senão eu vou ficar aqueles caras bitolado em ser foda, os caras bitolados em todo momento você está produzindo. Não é isso, não é sobre isso. É sobre fazer as coisas que eu sei por que eu tenho que fazer, por quem que eu estou fazendo. Aí tem dia que está muito fácil, eu posso dar um apertozão. É igual o violão, eu posso ir lá e dar um apertozinho para ficar mais fino o negócio. Mas eu não tenho a necessidade de a cada um segundo o cara começou a tocar a música, para, afina, para, afina. Não tem necessidade, você não tem que ser esse fodão assim. Entendeu? É com o tempo que isso vai acontecendo, é com a sua atividade, né? É com a autoridade que você vai criando ali ao longo do resultado que você entrega. Então, cara, tira isso, tá? Tira essa ideia de ter somente as metas fodas, né? Isso eu tô falando para a vida pessoal. Para a empresa, no caso do Túlio, no caso do eu, até do Gastão também e tudo mais, para a empresa, quando você tem funcionário, cara, é o seguinte, o seu funcionário, velho, ele tem que ter uma meta. Ele tem que ter uma meta. Qual tipo de meta eu tenho que fazer para ele? Você tem que fazer uma meta, primeiro você tem que entender qual que é o hábito do cara, né? Qual que é o que ele já está te entregando de resultado. É ali, ele já está entregando, sabe aquele negócio que o cara entrega no final do mês, já está forçado, o cara no último dia vai lá e pá, bate a meta, mas assim, suando, se for, ele já está na meta desafio. Se você apertar um pouco mais, cara, você vai perder o cara. Talvez, se o cara tá nesse aqui, ó, para bater as metas dele, significa que tá faltando você parar 1 minuto, sentar do lado do cara, fazer uma reunião rápida com ele, até em pé se for o caso, falar assim, cara, o que eu posso te ajudar para que você possa melhorar cada vez mais? O que tá faltando, né? Ou seja, o que tá te impedindo de poder entregar, né, as suas metas com um pouco mais de tranquilidade? Porque se todo mês, cara, todo mês você, ó, ficar apertado, o carro para, velho. Uma hora você vai estressar, uma hora você vai dar um piripaque, tá certo? Então, às vezes é bom dar um estresse, né? Um estresse da urgência, porque você tem que fazer isso aqui, tem que ser agora, papai, você vai doido lá, fácil, né? Esse é o estresse do dia. Tem hora que isso é bom, mas a todo momento não é bom não, tá certo? Então, tem que saber medir isso aí. Agora, se meu funcionário tá trabalhando tranquilo, tá entregando a meta assim tranquilo, e você vê que o cara tem potencial, como é que eu vejo que o cara tem mais potencial de entregar mais resultado ali para mim? Eu vou ver isso, assim como a gente pode também tentar se enxergar nesse ponto, é quando você faz né, tipo, eu tenho que fazer esse relatório, eu faço ele tranquilo, estou escrevendo, paro, tomo um café, a conversa ali, faço uma outra atividade, volto, mexo, uma outra atividade, volto, mexo e acabei. Cara, ele tá no possível para ir pro fácil. Pode dar um apertozinho, beleza? Agora, eu como gestor de tudo, eu como gestor da minha vida, eu tenho que ter o impossível, eu tenho que ter os desafios,
Eu tenho que fazer aquilo que já é um hábito para mim, aquilo que já é rotineiro para mim, que é o possível, e de vez em quando eu coloco os fáceis também para fazer, porque às vezes você também quer ficar, né, de barriga para cima, você quer ficar à toa. Às vezes a gente precisa de tempo, aquele tempo para fazer o ócio criativo, né, que você para e fala assim, cara, deixa eu pensar diferente, eu quero sair fora da caixa e tal. Então, são os níveis que a gente tem de meta e é os níveis que a gente trabalha isso daí, né? A todo momento a gente vai encaixando. É um negócio que tipo assim, opa, grande Luizão aí, é um negócio que tipo assim, até no treinamento, eu até pensei se eu ia colocar isso ou não, tal, só que eu coloquei isso dentro do curso. Por quê, cara? Porque para vocês começar a entender, porque como você é mais voltado para a questão do desenvolvimento pessoal, então eu tenho que entender os níveis até onde eu posso colocar mais. O que eu tenho de desafio ali que eu tenho que cumprir? Meu mentor me passou algumas coisas, é um desafio gigante para mim. Então isso que ele passou é um desafio, mas é impossível? Não, cara, não é impossível. Eu já fiz algum dia na vida, eu já cheguei próximo, então por isso que é só um desafio. Agora, se eu nunca tivesse feito na minha vida, nem sei como fazer, nem sei por onde começar, isso é impossível de fazer. Tá ok? Então por isso que a pergunta do Túlio foi excelente, cara, porque ele me trouxe os dois extremos quando a gente vai estabelecer as atividades do dia, as metas, né, e tudo mais.